começamos assim. Bom dia. Segunda-feira, dessa maneira, no carro. Essa hora, quase 9 já. Mas é isso, vamos finalizar. Afinal de contas, nós temos um compromisso aqui, onde neste canal você vai ler um capítulo da Bíblia por dia. Essa que vos fala tem buscado cumprir isso. Estamos há 4 anos e em nome de Jesus chegaremos ao final, de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente faz doente, a gente faz dentro de carro, a gente faz, enfim, na cama, no quarto. Não, na cama eu nunca fiz, graças a Deus. Mas é isso, gente. Então hoje nós estamos aí finalizando Colossenses, o livro de Colossenses, capítulo 4. E é isso, vamos começar orando, porque hoje tem umas coisas aqui bem boas pra gente estar falando. Então, não quero tomar muito tempo nessa introdução. E é isso, que Jesus abençoe nossa semana, que Ele venha falar conosco desde o raiar da manhã, desde o primeiro dia e continue até o final dessa semana, enfim, todos os dias da nossa vida, amém? Bem, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais um dia em sua presença. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Pai, não somente este dia, como toda a nossa semana. Fica conosco, fala conosco, enche os nossos corações e nos direciona, Deus, a ouvir a Tua voz em tudo aquilo que precisamos fazer e até mesmo sentir. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, né? Então vai dizer assim: donos de escravos, sejam justos e honestos na maneira de tratar os seus escravos. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. Continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Tíquico, nosso querido irmão, trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Eu o estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. Com ele vai Onésimo, querido e fiel irmão, que é da igreja de vocês. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações, e também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos para recebê-lo bem se passar por aí. Josué, chamado Justo, também manda saudações. Esses 3 são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus e eles têm me ajudado muito. Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Hierápolis. Lucas, o nosso querido médico, e o irmão Demas mandam saudações. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para Ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Peço que depois de lerem esta carta, vocês a mandem para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar de Laodiceia. E digam isto a Arquipo.
procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Com a minha própria mão escrevo isto. Saudações de Paulo. Não esqueçam que estou na cadeia. Que a graça de Deus esteja com vocês. É isso. Completando então a carta aos Colossenses. Então ele começa, esse capítulo na verdade começa com uma extensão ali do capítulo anterior, que Paulo estava dando algumas orientações sobre maridos, esposas, pais, filhos. A gente inclusive ontem acabou falando um pouquinho sobre filhos, né, o tratamento a filhos, pais e filhos. E aí hoje ele começa aí falando com os donos de escravos. Ontem ele também falou, escravos obedeçam aqueles que são seus donos e aos donos de escravos que também lembrassem que tratassem bem os seus escravos, lembrando que eles também têm um Senhor. Ou seja, todo Senhor nessa terra não é Senhor sozinho. O único que é Senhor sozinho é Deus, é Jesus, né? Que são soberanos, que são sobre todos, que são Senhor dos senhores, Rei dos reis. Então a gente não pode considerar, se você, como nós vimos ontem também, se você é escravo, se você... Deus olha todo mundo do mesmo jeito, ele tem um, né, lá do alto. Ele olha assim e fala, tudo a mesma coisa, tudo no mesmo nível, tudo no mesmo tamanho, tudo branco, tudo preto, sei lá como é que ele vê a gente, tudo escravo, tudo senhor, todo mundo é tudo. E Cristo é tudo em todos. Foi isso que nós vimos um pouquinho ontem. E aí Paulo hoje, aqui nesse capítulo, ele começa lembrando sobre isso. Donos de escravos, sejam justos e honestos na maneira de tratar os seus escravos. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. E ele dá aqui uma chave, que quando ele fala sejam justos e honestos, tá, isso é fácil. Mas aí se a gente vai para a tradução da palavra, e tem coisa que eu gosto de trazer desse significado original, porque eu acho que traz uma amplitude tão maior. Eu não sei o que vocês acham das músicas em inglês traduzidas para o português. Mas para mim elas têm uma amplitude, um significado tão maior quando é em inglês, quando é assim, tipo... Eu não falo inglês fluente, mas eu conheço um pouquinho ali, eu consigo escutar e ler mais do que falar, né? Porque, enfim, a gente vai perdendo. Mas quando tem palavra ali que não cabe na expressão brasileira, assim como tem palavra brasileira que não cabe lá, né? Que enfim, não vou falar algumas coisas não. Mas enfim, uma das palavras em original hebraico que fala sobre esse justo que está aqui, sejam justos e honestos, vai falar que é dikaios, com perdão da expressão da palavra, que eu não sei ler em hebraico, mas vai falar que é observando as leis divinas. E quando você fala seja justo, às vezes você usa da sua justiça, mas quando você fala observe a lei divina, isso vai numa amplitude ainda maior, né? Ainda toma uma proporção ainda maior, porque a justiça de Deus e a nossa, é bem diferente, né? Observando as leis divinas. Aí a gente pode até pensar, observando o que Jesus deixou, né? Jesus vai falar ali, sabe, enfim, é isso. E aí, ele vai dar outras orientações, falando ali para eles ficarem firmes, orarem sempre pelos irmãos, se manter firme, orem também, orar por eles, né? Ele pede oração, pede para eles não se esquecerem dele que ele está na cadeia e por qual motivo ele está na cadeia, que ele não se arrepende de estar lá, desde que aquelas pessoas sempre tenham isso em mente e tenham responsabilidade com o sacrifício
que as outras pessoas estão fazendo, fizeram, a mesma coisa nós, né? Nós precisamos ter essa responsabilidade, esse compromisso de não deixar morrer, mas também de não esquecer e de não viver a nossa vida de qualquer jeito. Eu sinto que Deus coloca o Espírito Santo de Deus em algumas pessoas. O Espírito Santo se move de diferentes formas, mas tipo, sempre tem alguns que fazem, que lutam para que essas coisas assim não se percam. Porque hoje o nosso evangelho às vezes está muito mamão com açúcar, né? Tá muito gostoso de se viver. É um evangelho ali de Deus me dá, Deus faz tudo por mim, Deus faz milagres. E essas cartas, essas coisas que Paulo viveu e que Paulo sofreu, Deus não deixa se perder, Deus não deixa que tipo, né? Então, ele vai nos dando aí maneiras de viver a respeito disso. E aí, por fim, gente, ele vai falar ali um pouco, vai fazer algumas saudações. E eu nunca sei muito dessas saudações, porque como a gente sabe, Paulo estava preso. E eu nunca sei quando essas pessoas estão com eles, quando não estão. Então, assim, né? Cada uma. E ele falando no nome delas, né? Mas enfim. Não sei se tem como saber, não sei se os teólogos sabem, se vocês souberem me conte aqui, ou então me dá uma referência. Mas enfim, ele vai mandar saudações para algumas pessoas, vai falar que vai enviar algumas outras. Então, Tíquico é um deles. E eu quero trazer esses nomes aqui, porque são nomes que a gente viu em Atos, viu em alguns outros textos e verá ainda mais nas próximas cartas, na carta de Timóteo, na carta de Filemon, na carta de, enfim, nessas outras cartas. Então, Tíquico a gente viu lá em Atos, né? E ele vai falar ali que era um querido amigo, querido irmão trabalhador, que iria enviar ele. Ele aparece lá em Atos, para quem tiver interesse, Atos 20, capítulo 20, versículo 4. Então, se você ver, passar ali, vai ter um monte de nome, dentre eles vai ter Tíquico. Aí vai falar que com ele vai mandar Onésimo, e Onésimo é um dos que a gente vai ver lá na carta a Filemon, que Onésimo era o escravo de Filemon, e aí Paulo vai devolver, né, esse escravo aí. E lá em Filemon a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. É uma carta de Paulo falando, olha, se ele te foi útil, ele foi muito mais útil a mim. Então eu sei que ele é seu escravo, eu tô te devolvendo seu escravo. Ele é um escravo que fugiu, muito provavelmente, não foi solto, né? Não foi ali por vias legais. Mas agora ele sabia que Filemon também servia ao Senhor. E olha só como ele começa essa carta. Então é bom a gente sempre ter isso em mente quando a gente for lendo as próximas cartas. Quem mais? Vai falar sobre Aristarco. Aristarco também foi um dos que foram linchados ali com Paulo em praça pública, né? Eu acho que vai falar um pouquinho sobre ele lá em Atos. Vai falar sobre Marcos, o primo de Barnabé, que a gente conhece, que tem tantas, né, informações aí sobre ele, sobre a mãe dele. Quero até passar algumas referências que eu acho bem importante. Foi importante para mim, se foi importante para você, então dá uma pausa em cada um, vai lá, dá uma lida de volta para você também saber ali, né? Então vai falar em Atos, lá em Atos 12, em Atos 13, em Atos 15, que nós vamos ver ali sobre a família, sobre a mãe de João Marcos, que, né, foi ali onde o pessoal estava orando para Pedro ser solto. Também vai falar quando eles levaram João Marcos na viagem missionária deles, depois devolveu. Depois João Marcos foi embora, deixou a missão, e aí Paulo ficou bravo, indignado, não quis mais ele de volta.
Quem mais vai falar? Vai falar sobre Epáfras. Epáfras é esse que que fala aqui sobre a carta de Colossos, que parece que foi ele que organizou ali a igreja de Colossos. Vai falar sobre o que mais? E aí eu acho uma coisa também muito interessante, que eu quero até talvez finalizar com isso, que ele vai falar assim, a ninfa. Ai, onde é que tá? Deixa eu ver. Josué, esses três são os únicos judeus convertidos, nananã, Epáfras. Mandamos saudações também para a ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. E eu aqui não tô falando não tô querendo, né, minimizar ou desdenhar, digamos assim, das grandes igrejas, né, dos grandes templos. Mas eu quero dizer que Deus olha, Deus vê e Deus honra as igrejas reunidas em cada casa. A palavra de Deus vai dizer que onde houver 2 ou 3 ou mais reunidos, ali ele está, reunidos em seu nome, ali ele está. Então, gostaria de lembrar aqui pra gente, sabe, que às vezes dentro da sua casa você pode fazer uma igreja. Eu não tô falando para você não ir para a igreja, pelo amor de Deus. Vai para um lugar, né, onde ali você vai ter comunhão com outros irmãos que não só da sua família, porque um irmão afia o outro, com a cultura bíblica, que você vai expandir o seu conhecimento a respeito da palavra de Deus. Mas eu quero te lembrar, sabe, que se você convida um vizinho, um parente, um amigo para se reunir ali junto com você, o Senhor está de olho e o Senhor pode se manifestar neste lugar. Amém? É isso, gente. E aí vai finalizar falando para eles lerem aquela carta, mandarem para Laodiceia. A única vez que eu vejo sobre Laodiceia é muito sobre lá em Apocalipse, né? Não sei se é se é a mesma igreja. Acho que é. Interessante. Mas enfim, não tem como eu tirar essa conclusão aqui, pelo menos. É isso. Amém? Aí diz que a carta que eles leram lá, que Paulo mandou 2 cartas, ou tinha intenção de escrever essa outra. Mas essa realmente não chegou para o nosso conhecimento, não temos aqui, afinal de contas, quando a gente vai ler lá de Laodiceia, já é algo dito a João. Então é isso. Falamos então sobre a carta aos Colossenses. Foi uma carta aí onde Paulo buscou mostrar qual era o dever do cristão, as atitudes, enfim, o pensamento correto, em quem eles deveriam direcionar seus olhares, sua devoção. É isso. E esse canal tem esse objetivo de nos fazer conhecer, né, o que Deus deixou pra gente de ensinamento através de Paulo, através dessas coisas práticas, mas também de conhecer esse todo. Espero que você esteja gostando e amanhã, se Deus quiser, iniciaremos o livro de Tessalonicenses. Deus abençoe. Tchau, tchau.